Meu nome é Eva. Hoje vou contar a minha história. Dizem que a parte mais difícil de envelhecer é aceitar o quão vulnerável você se torna. Eu costumava pensar que isso era apenas algo que as pessoas diziam para assustar, uma frase que usavam para vender seguros de vida ou leitos de hospital. Mas deixe-me dizer uma coisa, a vulnerabilidade nem sempre vem com a idade ou com a dor. Às vezes, ela entra na sua vida usando o rosto da sua filha. Tudo começou há cerca de 6 meses. Eu estava me preparando para uma cirurgia, uma prótese total de quadril. Não é exatamente um procedimento de rotina na minha idade, mas era necessário. Eu andava mancando pela casa há mais de um ano, fingindo que a dor não era tão forte quanto realmente era. Mas meu corpo tinha outros planos. Chegou a um ponto em que eu não conseguia ficar de pé por mais de 10 minutos sem precisar me sentar. Eu era orgulhosa, teimosa. Não queria ser um fardo para ninguém. Minha filha, Lara, interveio e disse todas as coisas certas. Mãe, você cuidou de mim a vida inteira. Deixe-me cuidar de você pelo menos uma vez. Sou doce, genuíno. Eu quis acreditar. Lara tem 32 anos. Ela sempre foi a ousada, a empreendedora, inteligente, confiante, talvez um pouco impulsiva. Ela é do tipo que sempre tem um novo negócio paralelo, um novo namorado, um novo drama. Mas, apesar de tudo, eu a amava ferozmente. Ainda amo. Nos dias que antecederam a cirurgia, ela foi atenciosa. Veio com sopa, sentou-se ao meu lado nas consultas médicas, fez perguntas que eu nem pensei em fazer. Ela se ofereceu para cuidar da minha correspondência enquanto eu estivesse no hospital. Disse que ficaria de olho nas coisas, pagaria quaisquer contas que chegassem, garantiria que a casa não desmoronasse. Houve um momento, 2 dias antes da cirurgia, em que ela hesitou. Estávamos sentadas na mesa da cozinha, revisando as instruções do hospital. Ela ergueu os olhos do folheto e disse, Mãe, caso algo aconteça, você quer que eu tenha acesso às suas contas só para garantir que tudo seja coberto? Eu também hesitei. Nunca havia compartilhado esse tipo de acesso com ninguém, nem mesmo com meu falecido marido. Sempre fui o tipo de mulher que cuidava das próprias finanças, equilibrava as próprias contas, declarava os próprios impostos. Mas Lara tinha sido tão prestativa, tão solidária, e a verdade é que eu estava com medo. A ideia de estar sob anestesia nas mãos de outra pessoa, possivelmente inconsciente por horas, me aterrorizava. E se algo acontecesse? Então, eu disse que sim. Dei a ela acesso à minha conta corrente principal, apenas o suficiente para cobrir serviços públicos, custos médicos e mantimentos se ela precisasse. Não dei a ela acesso a tudo, apenas ao que ela precisaria para garantir que a vida continuasse funcionando enquanto eu estivesse fora de combate. Ela beijou minha testa naquela noite e me disse que eu não tinha com que me preocupar. Eu acreditei nela. O dia da cirurgia foi um borrão. O hospital era frio e claro, e lembro-me de assinar formulários que mal conseguia ler, enfermeiras entrando e saindo e Lara ao meu lado segurando minha mão com força. Lembro-me dela dizendo, estarei bem aqui quando você acordar. E ela estava. A recuperação não foi fácil. Na primeira semana, eu passava o tempo entre dormir e acordar. Os analgésicos faziam o tempo se esticar e se confundir. Lara ficou no quarto de hóspedes, trazia minhas refeições, me ajudava a usar o andador. Eu me senti sortuda. Cheguei a dizer às minhas amigas como era abençoada por ter uma filha tão cuidadosa. Ela brincava, assistia a filmes antigos comigo, massageava minhas pernas quando as câimbras pioravam. Eu não poderia ter pedido uma ajudante melhor. Ou assim eu pensava. Lembro-me de uma noite em que acordei por volta das 2 da manhã. Ouvi a voz dela na sala, falando rápido, baixo, quase sussurrando. Pensei que fosse uma ligação noturna e não dei muita importância. Voltei a dormir. Depois de umas 3 semanas, eu já estava forte o suficiente para começar a andar sozinha de novo. Não perfeitamente, mas o suficiente para me mover sem a ajuda dela a cada minuto. Lara disse que precisava voltar ao trabalho. Ela estava fazendo um trabalho freelancer para alguma coisa de marketing e eu entendi. Agradeci por tudo. Ela disse, claro, mãe, eu faria tudo de novo. Antes dela ir embora, pedi que devolvesse os documentos que eu havia lhe dado. O talão de cheques, a folha com o login do banco, minha lista de senhas de contas. Ela fez uma pausa de meio segundo, apenas um piscar de olhos, mas depois sorriu e me entregou tudo. Naquele momento, não pensei 2 vezes. Eu gostaria de ter. Depois que ela saiu, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. O silêncio era reconfortante, familiar. Minha casa parecia minha de novo. Mas algo dentro de mim estava inquieto.
Atribuí isso aos remédios, à recuperação, ao turbilhão emocional da cirurgia. Ainda assim, aquele sentimento permaneceu. Alguns dias depois, sentei-me para pagar uma conta online, apenas uma pequena cobrança de serviço público. Entrei na minha conta e congelei. Meu saldo estava errado, não estava zerado, mas estava muito mais baixo do que eu lembrava. Percorri o histórico. Algumas transferências aqui, um par de saques ali e depois outros maiores. R$ 2.000 para uma plataforma online que eu não reconhecia. 1.500 para o que parecia ser uma corretora de criptomoedas. Várias centenas em compras rotuladas como coaching de estilo de vida e produtos de boutique para a pele. Fiquei olhando para a tela paralisada. Meu primeiro pensamento não foi raiva, foi confusão, depois negação. Certamente era um erro. Talvez eu tivesse autorizado algo meses atrás e esquecido. Talvez alguém tivesse invadido a conta. Liguei para o banco. Eles verificaram que todos os logins haviam sido feitos do endereço de IP da minha casa. As transferências haviam usado minhas perguntas de segurança. Tudo apontava para mim. Exceto que não era eu. Eu não queria acreditar que tinha sido Lara, minha Lara, o bebê que eu segurei em meus braços, a menina que eu criei com histórias de ninar e sanduíches de pasta de amendoim, a mulher que acabara de me ajudar em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Disse a mim mesma para respirar, para não tirar conclusões precipitadas. Talvez houvesse uma explicação, mas uma pequena voz no fundo da minha mente sussurrou algo que eu não queria ouvir. E se a traição já tivesse acontecido? E se eu tivesse confiado na pessoa errada? E se o verdadeiro dano ainda nem tivesse começado? No dia em que vi o saldo da conta, disse a mim mesma que devia ter me lembrado de algo errado. Não sou tola. Sempre acompanhei meus gastos com cuidado. Mas a mente prega peças quando você está se recuperando, especialmente depois de uma cirurgia. Ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesma. Dei um dia, depois outro. Não disse uma palavra a ninguém. Nem para Lara, nem para as minhas amigas, nem mesmo para a senhora da igreja que me visita toda quarta-feira. Apenas fiquei quieta e observei. Aquele sentimento de inquietação que eu havia ignorado estava de volta, mais forte agora. Acomodou-se no meu peito como uma pedra, pesada e fria. Analisei meus extratos bancários novamente, desta vez lentamente, imprimi tudo com um marca-texto na mão. Marquei tudo o que não parecia certo. Era como ver um quebra-cabeça se resolver ao contrário, o dinheiro desaparecendo peça por peça, dia após dia. Uma cobrança de um hotel em uma cidade que eu não visitava. Uma série de entregas de comida de lugares da moda sobre os quais Lara sempre falava. Havia até uma cobrança de um depósito para uma tatuagem. Uma tatuagem? Eu não punha os pés fora de casa há semanas. Ainda assim, não a confrontei. Talvez isso soe estranho. Talvez você esteja se perguntando por que não peguei o telefone e exigi respostas. Mas quando você cria alguém, quando você a abraçou durante pesadelos e fez suas fantasias de carnaval e a viu chorar pelo primeiro coração partido, há uma parte de você que hesita, uma parte que espera que você esteja errada. E depois há o medo. Não o medo de Lara exatamente, mas o medo da traição dela. Se ela realmente fez isso, do que mais ela seria capaz? Ela me mandou uma mensagem naquela semana. Oi mãe, como está o quadril? Você é uma guerreira. E depois um emoji de coração. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Não respondi. Em vez disso, pesquisei os nomes dos lugares para onde ela havia enviado dinheiro. Um era uma plataforma de negociação online, nada além de especulação com moeda digital. Outro era um autoproclamado coaching de vida que mantinha uma conta em uma rede social de vídeos curtos. Havia pedidos de cosméticos de luxo sendo enviados para o apartamento dela do outro lado da cidade. Reconheci o nome da boutique. Ela costumava me arrastar até lá durante as liquidações de fim de ano. Estava tudo ali, preto no branco. E então, não parei de amá-la. Isso é o estranho da maternidade. O amor não simplesmente desliga, não obedece à lógica. Mesmo enquanto eu coletava provas de sua traição, uma parte de mim ainda queria acreditar que ela se confessaria por conta própria. Que talvez ela se sentasse comigo e confessasse, diria que estava com medo, sem dinheiro, desesperada. Eu teria ouvido, talvez eu até a tivesse perdoado. Mas essa conversa nunca veio. O que vieram foram mais mentiras, pequenas, sutis. Ela me ligou uma tarde com a voz brilhante e açucarada. Disse que estava começando um negócio, que talvez viajasse em breve. Eu me fiz de boba.
Perguntei como ela estava pagando por isso. Ela riu e disse: "Não se preocupe, eu dou um jeito." Perguntei se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ela disse: "Não, não, estou ótima." Ótima demais, se você quer saber minha opinião. Houve um momento que nunca esquecerei. Eu tinha ido ao apartamento dela algumas semanas depois, apenas para deixar um álbum de fotos antigo que ela vinha pedindo. Eu não via o lugar dela há meses. Parecia renovado, mais elegante, cortinas novas, uma cafeteira chique, uma TV novinha em folha montada na parede. "Uau, você redecorou!" Ela sorriu largamente. "Sim, só senti que precisava de uma renovada, sabe?" Eu assenti, mas meu estômago revirou. Eu sabia quanto aquela TV custava. Tinha visto a cobrança na minha conta. Não fiquei muito tempo. Ela me abraçou forte na despedida, um abraço demorado. Talvez ela soubesse que eu estava me afastando. Talvez estivesse testando até onde poderia ir. Não sei. Mas enquanto eu voltava para o meu carro, lembro-me de pensar: esta não é a mesma menina que eu criei. Há uma dor particular que vem quando seu próprio filho mente na sua cara. É como olhar no espelho e não reconhecer o reflexo. Eu continuava ouvindo a voz dela na minha cabeça, daqueles primeiros dias após a cirurgia, ela dizendo: "Eu te protejo, mãe. Você pode confiar em mim." Doía porque eu tinha confiado nela. E agora, silenciosamente, secretamente, eu começava a me perguntar quão profunda era a traição. Eu soube então que isso não seria uma conversa, não seria um papo de coração para coração ou um pedido de desculpas choroso. Não, isso exigiria outra coisa, algo mais frio, mais inteligente. Eu podia estar me recuperando de uma cirurgia, mas minha mente estava afiada. E se Lara pensava que eu era apenas uma velhinha doce que ela poderia enganar, ela estava prestes a descobrir o quão errada estava. Eu não ia gritar ou chorar, eu ia superá-la em inteligência, e eu ia pegar cada centavo de volta. Depois daquela visita ao apartamento de Lara, algo dentro de mim se encaixou. A dor ainda estava lá, sim, mas agora tinha um propósito. Dor com direção se torna outra coisa, torna-se estratégia. Não chorei quando cheguei em casa, não liguei para ninguém nem escrevi no meu diário. Sentei-me à mesa da sala de jantar, abri meu laptop e comecei a organizar cada pedaço de informação que tinha. Imprimi 4 meses de extratos bancários, codifiquei por cores cada transferência, cada transação suspeita, cada cobrança que eu não havia autorizado. Criei uma pasta, não digital, uma pasta de papel, e a rotulei com o nome de Lara. A ironia não me passou despercebida. Eu fazia pastas assim quando ela estava no ensino médio, com boletins, autorizações, prêmios. Naquela época, era para acompanhar seu progresso. Agora, era para acompanhar seu roubo. Encontrei um modelo de planilha online e comecei a catalogar tudo. Datas, valores, destinatários, números de confirmação. Cada pegada digital que ela deixou, eu segui. Ela nem tentou esconder. Isso foi o que mais me chocou. Sem nomes falsos, sem contas descartáveis, estava tudo em nome dela, seu e-mail, seu endereço de entrega, seu número de telefone. A autenticação de 2 fatores. Ela deve ter pensado que eu nunca verificaria, que eu era velha demais, fraca demais, ingênua demais para notar. Trabalhei em contabilidade por 23 anos, posso estar aposentada, mas velhos hábitos não morrem. Comecei a gravar nossas ligações. Agora, antes que alguém se espante, eu sei como isso soa, mas moro em um estado onde a gravação é permitida com o consentimento de apenas uma das partes. É legal e, mais importante, era necessário. Ela ligava a cada poucos dias, geralmente animada e descontraída. Perguntava como o quadril estava se recuperando, falava sobre seu novo negócio. Em uma ligação, ela mencionou investir em uma startup. Disse que estava pensando em comprar um segundo telefone. Um segundo telefone? Com o dinheiro de quem? Mantive o meu tom leve. Perguntei sobre a startup. Deixei ela falar. Quanto mais ela falava, mais detalhes dava. Apenas um pequeno financiamento inicial, disse que saiu dela. Economias, pensei. As minhas economias. Então veio a mensagem que selou tudo. Foi uma mensagem de texto descuidada. Ela me enviou tarde da noite, claramente destinada a outra pessoa. Dizia: ainda tenho acesso às coisas dela por enquanto. Melhor usar antes que ela perceba. Eu não respondi. Salvei a mensagem, fiz uma captura de tela, imprimi e arquivei. Não dormi naquela noite. Não de tristeza, embora isso também estivesse presente, mas de adrenalina.
Uma adrenalina estranha e gelada, o tipo que vem quando você percebe que não está apenas magoada, está sendo enganada. Na manhã seguinte, liguei para o departamento de fraudes do meu banco. Não fiz uma queixa formal, ainda não, mas fiz perguntas, hipotéticas. Aprendi como seria o processo se eu precisasse recuperar fundos retirados sob autorização informal. Também aprendi quais documentos eram mais importantes: prova escrita de consentimento, registros de IP, datas de acesso. Tudo estava montando um quadro silencioso, que Lara não sabia que eu estava pintando. Comprei um pequeno cofre, guardei meu passaporte, CPF e um disco rígido de backup nele. Mudei todas as senhas que tinha, banco, e-mail, seguro, até a conta do serviço de streaming. Adicionei a autenticação de 2 fatores e me certifiquei de que cada código de texto fosse apenas para o meu número. Depois, abri uma nova conta corrente em outro banco, em meu nome do meio, usando uma caixa postal que eu havia configurado anos atrás durante uma reforma da casa. Movi o que restava do meu dinheiro para lá. A conta antiga, aquela a que ela tinha acesso, deixei aberta com um saldo de exatamente R$ 15. Deixe-a tentar comprar outro sérum de luxo com isso. Não contei a uma alma sequer, nem mesmo as minhas amigas mais próximas. As pessoas gostam de dar conselhos, e eu não queria conselhos. Eu queria silêncio, controle e tempo. A pior parte é que ela continuava ligando. Continuava perguntando como eu estava, como se tudo estivesse bem. Perguntava se eu precisava de mantimentos, se oferecia para passar com café, fingindo que ainda era a filha que me ajudou na cirurgia. E eu entrei no jogo. Ah, estou ótima. Você já fez tanto. Estou apenas relaxando agora, pegando leve. Ela não sabia que eu estava sentada sobre uma pasta de evidências, uma pilha de anotações e um plano legal se formando a cada dia. Um dia, ela escorregou. Perguntou sobre uma conta específica, uma que eu havia pago com minha nova conta. Foi sutil, mas eu percebi. Como você soube que eu paguei isso? Ela hesitou por um segundo a mais. Depois disse: devo ter visto um e-mail ou algo assim. Mas eu não havia encaminhado nenhum e-mail de confirmação. Ela ainda estava de olho na conta antiga, ainda esperando a próxima oportunidade. Foi quando decidi que não ia apenas impedi-la, eu ia garantir que ela nunca mais tivesse acesso a um centavo meu. E talvez, se eu fosse inteligente o suficiente, cuidadosa o suficiente, eu poderia pegar de volta tudo o que ela pensou que tinha conseguido. Quando cheguei à 4ª página da minha planilha, eu sabia que precisava de mais do que registros. Eu precisava de proteção. Não apenas de Lara, mas dos meus próprios instintos. Porque cada parte de mim ainda queria acreditar que isso poderia ser consertado com uma única conversa. Que talvez ela desabasse em lágrimas e se desculpasse, implorasse por perdão, se oferecesse para pagar tudo de volta. Mas essa não era mais quem ela era, não a versão dela que eu estava vendo agora. Ela não apenas pegou um pouco dos meus fundos, ela fez um plano para me secar e sorriu na minha cara enquanto fazia isso. Então, eu fiz um plano próprio. Liguei para uma advogada, uma mulher chamada Darcília, recomendada por alguém de confiança. Ela era especialista em proteção financeira de idosos, testamentos, heranças, o lado nada glamuroso da lei que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Nos encontramos em seu escritório no centro. Levei minha pasta. Contei tudo a ela. Não apenas os fatos, o roubo, as mentiras, mas as emoções, as camadas, a confiança que havia sido quebrada. O modo como Lara cuidou de mim enquanto eu me recuperava, tudo isso enquanto roubava de mim pelas costas. Como ela se fez parecer uma cuidadora enquanto agia como uma parasita. Darcília não se abalou. Ela já tinha visto isso antes. É pior do que eu pensava. Você não está lidando apenas com roubo, está lidando com o que a lei chama de influência indevida. Não é apenas ilegal, é imoral e pode ter peso no tribunal se você precisar lutar por seus bens. Ela perguntou se eu estava pronta a tomar uma medida legal. Eu disse: ainda não. Veja, eu não queria um tribunal bagunçado ou a polícia batendo na porta dela. Não queria o nome dela arrastado pela lama, pelo menos não imediatamente. Eu queria algo mais limpo, algo final. Perguntei sobre mudar meu testamento. Os olhos de Darcília se estreitaram um pouco, como se ela soubesse exatamente aonde eu queria chegar. Reescrevemos tudo, até a última vírgula. A versão antiga deixava tudo para Lara. Claro, ela era a minha única filha.
mas não mais. A nova versão criava um fundo fiduciário. O fundo a contornava completamente. Ele destinava meus bens restantes, casa, poupança para aposentadoria, pagamentos de seguro a 3 organizações. Um fundo de bolsas para mães solteiras, um abrigo para mulheres no centro e uma ONG local que ensina a educação financeira a jovens em risco. Lugares que realmente merecem algo. Então adicionamos uma cláusula muito especial. Ela afirmava que Lara herdaria apenas R$1. É isso, nem 1 centavo a mais. E a cláusula não era apenas simbólica, era uma armadura legal. Dar a ela um único real removia sua capacidade de contestar o testamento. Se a tivéssemos deixado de fora completamente, ela poderia argumentar que eu a havia esquecido ou que fui coagida. Mas, desta forma, o tribunal veria a intenção claramente. Eu sabia quem ela era. Eu apenas escolhi não recompensá-la por isso. Darcília olhou para mim quando terminamos. A maioria das pessoas entra aqui chorando. Você entrou com documentos e uma planilha. Eu sorri. Já chorei o suficiente. Agora é hora de limpar a bagunça. Na mesma semana, fui ao Detran e removi Lara como meu contato de emergência. Atualizei o beneficiário do meu seguro, troquei meu consultor financeiro e pedi que sinalizassem quaisquer consultas incomuns. Até contratei um especialista em segurança digital, um garoto da faculdade recomendado pelo neto do meu vizinho, para limpar meus dispositivos e garantir que não houvesse aplicativos de rastreamento, nenhum acesso secreto, nenhuma brecha que Lara pudesse explorar. Cada fechadura para a qual ela achava que ainda tinha a chave, eu estava trocando todas. Eu não anunciei, não postei sobre isso nem enviei mensagens dramáticas. Apenas me movi silenciosamente, peça por peça, parede por parede. Eu peguei de volta tudo o que ela pensava que controlava, e quanto mais eu pegava de volta, mais forte me sentia. Não era mais sobre vingança, era sobre dignidade, sobre garantir que quando eu me olhasse no espelho, visse uma mulher que se protegia, que não deixava o amor cegá-la para a verdade. E deixe-me dizer uma coisa, foi bom, foi melhor do que qualquer pedido jamais poderia ser. Eu esperei, não por medo, não por dúvida. Esperei porque o tempo é importante. Quando alguém passou meses roubando de você, manipulando você, alimentando-o com palavras doces como veneno, você não grita, você não faz uma cena. Você espera até que a pessoa esteja confortável, até que pense que se safou, e então você mostra a ela exatamente o quão errada ela estava. Eu não tive que esperar muito. Meu aniversário estava chegando, algo pequeno, nada especial. Eu não planejava comemorar. Mas Lara insistiu. Disse que me levaria para almoçar, talvez trouxesse um bolo. Só nós duas, como nos velhos tempos. Foi perfeito. Ela chegou com flores e uma sacola de presente rosa brilhante. Dentro havia uma vela perfumada e um par de meias felpudas. Baratos, sem consideração, o tipo de presente que se pega no último minuto em uma ponta de gôndola de farmácia. Aceitei com um sorriso. Ela perguntou se eu queria comer fora ou ficar em casa. Ficar em casa. Estou me sentindo um pouco cansada. Sentamos na cozinha. Eu servi chá. Ela se serviu de um pouco de vinho da garrafa que trouxe. Um rótulo chique que eu reconhecia. Outra coisa que ela comprou com meu dinheiro. Conversamos um pouco, coisas casuais. Ela perguntou se eu havia pensado em me mudar para um lugar menor, ofereceu-se para ajudar a vender a casa quando chegasse a hora. Disse que estava pesquisando investimentos que poderiam beneficiar nós duas. O tom dela era leve, mas eu sabia o que ela estava fazendo. Ela ainda achava que eu era uma porta aberta. Depois que terminamos o chá, levantei-me e disse que também tinha um presente para ela. Entreguei-lhe um envelope. Ela pareceu confusa. O que é isso? Algo que eu queria compartilhar com você há um tempo. Ela o abriu lentamente. Dentro havia páginas impressas, capturas de suas transações, uma cópia do meu antigo extrato bancário, a planilha que eu havia feito, a mensagem de texto noturna que ela me enviou por engano e uma cópia autenticada do meu Novo Testamento. Ela folheou as páginas, ficando mais pálida a cada uma. Não disse nada a princípio, apenas olhou para o papel, piscando. Então, ela riu. Riu de verdade. Você está falando sério? Mãe, isso é loucura. Você está agindo como se eu te tivesse roubado. Eu não estou agindo. Você roubou.
Ah, qual é? Eu peguei um pouco emprestado. Você me disse para pegar o que eu precisasse. Eu disse para você pagar algumas contas e comprar mantimentos, não para financiar sua vida social, não para investir em esquemas de pirâmide, não para comprar cosméticos de grife ou reservar quartos de hotel enquanto eu me recuperava de uma cirurgia. Ela bateu os papéis na mesa. Eu ia pagar de volta. Você nunca planejou. Você não pegou emprestado. Você roubou. Ah, qual é? Eu peguei um pouco emprestado. Você me disse para pegar o que eu precisasse. Eu disse para você pagar algumas contas e comprar mantimentos, não para financiar sua vida social, não para investir em esquemas de pirâmide, não para comprar cosméticos de grife ou reservar quartos de hotel enquanto eu me recuperava de uma cirurgia. Ela bateu os papéis na mesa. Eu ia pagar de volta. Você nunca planejou. Você não pegou emprestado. Você roubou. Da minha própria mãe. Ela disse como se fosse impensável. Você mesma disse, eu respondi, apontando para a impressão de sua mensagem. Você disse a alguém que ainda tinha acesso ao meu dinheiro. Você contava que eu estaria cansada demais, doente demais ou confiante demais para notar. O rosto dela se contorceu. Ok, e daí? Você vai me cortar por causa de alguns milhares? Eu sou sua filha. Sim, você é, o que torna isso pior. Ela começou a andar de um lado para o outro, agora com raiva. Não envergonhada, nem mesmo na defensiva. Com raiva por eu tê-la pego. Com raiva por ter perdido o controle. Eu estava tentando organizar minha vida. Tive um ano difícil. Você não entenderia. Você sempre teve tudo de mão beijada. Eu olhei para ela, olhei de verdade, e percebi que ela acreditava naquilo. Ela genuinamente acreditava que eu lhe devia algo, que minhas economias eram dela por direito de nascença, que amor significava acesso incondicional, que ser minha filha significava nunca enfrentar as consequências. Eu trabalhei por tudo o que tenho. Seu pai e eu construímos esta vida do zero. Vivi com frugalidade, planejei com cuidado e te ajudei mais vezes do que posso contar, mas não vou recompensar a traição. Não vou financiar sua imprudência e certamente não vou fingir que isso nunca aconteceu. Ela pegou o envelope e o enfiou na bolsa. Ótimo. Você quer jogar duro? Te vejo no tribunal. Não, não vai, porque você vai receber exatamente R$ 1. É o que diz o Novo Testamento. R$ 1, sem brechas, sem contestação. Ela congelou. O quê? É legal, é vinculante e já está protocolado. Ela me encarou como se estivesse vendo uma estranha, e talvez estivesse. Ela se virou sem outra palavra e saiu. Não bateu a porta, não chorou, apenas foi embora. Fiquei sentada no silêncio por um longo tempo depois. Não vou mentir para você, doeu mais do que eu esperava. Não porque eu me arrependi de algo, mas porque era realmente o fim. A ilusão tinha acabado. Mas às vezes, quando alguém lhe mostra quem é, a melhor coisa que você pode fazer é acreditar. Ela me mostrou e eu finalmente acreditei nela. Depois que Lara foi embora naquele dia, ela não ligou, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem mesmo para gritar ou me ameaçar. Ela ficou em silêncio. A princípio, pensei que tinha acabado, que ela desapareceria até que o testamento entrasse em vigor anos depois e então reaparecesse no escritório de algum advogado, com o rosto vermelho e chocada ao descobrir que havia ficado com R$ 1 e nada mais. Mas eu subestimei sua ganância. 3 semanas depois, recebi uma notificação do banco. Alguém havia tentado redefinir minha senha antiga. 3 tentativas de login fracassadas, depois mais 2 no dia seguinte. Liguei para o departamento de fraudes imediatamente e confirmei o que já suspeitava. Ela ainda estava tentando entrar. Ainda achava que tinha tempo. Ainda acreditava que eu poderia mudar de ideia. Ela não percebeu que eu já havia fechado todas as portas. Então, abri uma nova, uma que ela não esperava. Voltei à minha advogada. Desta vez, não fiz perguntas, dei instruções. Entramos com uma ação civil para reaver os fundos que ela havia retirado enquanto eu estava incapacitada. Os registros médicos confirmaram que eu estava sob anestesia durante muitas das maiores retiradas. Isso importava. Significava que ela havia conscientemente retirado dinheiro enquanto eu estava inconsciente e medicamente vulnerável. Aos olhos do tribunal, isso não era apenas uma briga de família. Era exploração. Darcília cuidou de tudo.
Enviou notificações, protocolou a papelada correta. Não fizemos um espetáculo, apenas submetemos silenciosamente as provas que eu havia coletado por meses. Lara ignorou a primeira carta. A segunda, ela respondeu com raiva. Alegou que eu estava inventando coisas. Disse que eu havia dado permissão, mas ela não tinha nenhuma prova, nenhum documento assinado, nenhuma gravação minha autorizando milhares de reais para esquemas de criptomoedas e velas de luxo. Sem recibos, apenas desculpas. O tribunal não demorou muito. A decisão foi clara. Ela teria que reembolsar o que pegou ou enfrentar um gravame e penhora de salário. Não era pelo dinheiro, no entanto. Eu recuperei uma grande parte dele através da ação. Era pelo princípio, por garantir que ela não simplesmente fosse embora com um sorriso e uma sacola de compras. E eu não parei por aí. Depois que o caso foi resolvido, peguei o que recuperei e mais um pouco e doei, cada centavo. O abrigo para mulheres, o fundo de alfabetização e o programa de bolsas de estudo receberam contribuições consideráveis. De certa forma, senti como se estivesse reparando o dano que Lara havia causado, transformando-o em algo bom, algo limpo, algo que ela nunca poderia desfazer. Não contei a ela sobre as doações, não me vangloriei, não lhe enviei uma carta ou postei sobre isso online. Eu apenas fiz. Deixei que ela se perguntasse para onde o dinheiro foi. Deixei que ela se perguntasse o que poderia ter sido. A verdade é que eu ainda a amo. Isso não mudou. Mas amor não significa ser conivente. Amor não é lealdade cega a alguém que te trata como um degrau. Amor, o amor verdadeiro, às vezes significa traçar uma linha e nunca mais ultrapassá-la. Ela tentou voltar uma vez. Meses depois, enviou uma mensagem que dizia: "Podemos conversar?" Eu li, depois arquivei, não por ódio, nem mesmo por raiva, mas porque eu já sabia como a história terminava. Ela achou que estava roubando dinheiro de uma idosa se recuperando de uma cirurgia, mas o que ela realmente roubou foi a minha confiança. E uma vez que a confiança se vai, não há política de reembolso. Eu posso ter entrado naquele hospital vulnerável, mas saí mais sábia. E no final, não recuperei apenas meu dinheiro, eu me recuperei. Se gostou do vídeo, já deixe o like, curta, comente e se inscreva para não perder nenhuma história.